agradecer o convite da igreja, porque o convite foi assim: Luciana, eu estou indo para a conferência. Então, obrigatoriamente, ela me convidou para falar. Mas não era, eu ia vir de qualquer maneira, né? Já que você vai, então, né? Mas prazer estar aqui com vocês de novo. É uma igreja querida. Tenho caminhado com Luciana faz algum tempo. A gente se conheceu numa conferência Fiel. E foi uma coisa bem interessante, porque foi uma amizade que foi crescendo em volta do assunto Jesus Cristo, discípulos de Jesus. Porque ela também é apaixonada por esse tema. E aí, então, quando chegou no começo desse ano, falei, Luciana, amiga, vamos trabalhar um pouco? Porque ela trabalha pouco, a Luciana. Eu preciso dizer para vocês que ela é uma pessoa que trabalha super pouco. Aí eu falei, vamos fazer umas lives falando sobre o Ministério de Mulheres, está tendo muita confusão sobre esse tema e tal. E aí eu falei, vamos fazer umas lives, daí vamos. Fizemos lá um roteirinho falando sobre o Ministério de Mulheres e tal. Daí, na última, que era a quarta live, eu falei, Luciana, acho que as mulheres estão precisando de ajuda nessa área. Que tal você trabalhar um pouco, porque você está muito descansada? E aí ela aceitou o desafio, ela se enfiou numa enroscada. Porque, às vezes, ela fala assim, terminei de gravar às 2h da manhã. Mas, enfim, vamos lá, meninas. É assim, olha, a gente... Movimento Cartas Vivas, porque nós somos um movimento de mulheres que vão discipulando outras mulheres para que cada uma de nós se torne uma carta viva. Então, o objetivo é crescer no seu conhecimento da palavra de Deus. O movimento é em volta da palavra do Senhor, né? E para que a gente desenvolva as habilidades de liderança e ministério, porque a gente sempre pensa nessas mulheres que muitas vezes se deslocam da sua cidade natal para outra cidade, junto com a família, pequena família, marido, filhos, e começa ali um trabalho numa igreja, uma plantação de igreja, ou é o primeiro pastorado do marido, e essa irmã está lá, sozinha, muitas vezes, tentando começar o Ministério de Mulheres, e aí ela fica apavorada, as jovens, assim, nossa, eu estou sozinha, ninguém para me ajudar, ninguém para conversar, ninguém para discutir ideias e tal. E a gente, então, achou que seria pertinente a gente dar esse apoio, já que nós agora, a Nathalie que falou, né, das mulheres mais velhas, sempre tem uma mais velha, então a gente está se colocando aí nesse local das mulheres mais velhas, né? E também a gente começou uma pequena comunidade para que cada uma de nós seja encorajada, para que você não se sinta sozinha. Então, a gente faz o quê? O Movimento Cartas Vivas, ele começou, então, o primeiro semestre, fizemos o estudo do livro Ministério de Mulheres, da editora Fiel, que a editora é a Glória Furman, que era do Gospel Coalition, Colisão pelo Evangelho, era uma das editoras lá, e ela juntou várias irmãs que escreveram, cada uma escreveu um capítulo. E esse livro, ele fala do conceito do Ministério de Mulheres. Então, é bem interessante, e a gente fez esse estudo no primeiro semestre, desse livro inteiro, que foi feito em Meets, né? A gente fazia no Google Meet, abria lá, as irmãs se reuniam e a gente fazia. Agora, no segundo semestre, a gente pensou assim, poxa, as mulheres que vão se envolver com outras mulheres, a gente primeiro precisa tratar o coração, não é assim? Então, a gente pegou vários livros e fizemos 10 módulos de aulas com vários assuntos. Então, a gente está falando sobre autogoverno. Então, você tem que se examinar para você poder ter domínio próprio, autogoverno. Então, nós falamos sobre culpa, ira, santidade, autocomiseração, ansiedade, medo, e são 10 temas. E aí a gente fez uma assinatura por um preço módico, assim, só para a gente poder não arcar com todos os custos, porque tudo é na internet, mas tem custo, tudo tem custo. Enfim. Então, agora a gente faz assim, são 2 aulas gravadas, eu gravo uma aula numa semana, a Luciana grava uma aula na outra semana, e na terceira semana a gente faz o Meet, a reunião com todas as alunas que puderem assistir, e a gente discute essas 2 aulas que a gente fez nas semanas anteriores. Então, essa comunidade tem se solidificado, a gente já começa a ver ali as irmãs
pedindo oração, pedindo alguma orientação de leitura, orientação em algum assunto da própria igreja. E a gente é um movimento que é sempre dentro do que a Bíblia nos ensina, com uma cosmovisão bíblica. Então, é bem interessante então, saber o conceito do Ministério de Mulheres, que não é um ministério para a gente ser pastora, mas é um ministério para que exista uma complementariedade. Homens e mulheres devem trabalhar juntos na igreja local para a edificação do corpo de Cristo. Então, essa é a ideia. Então, tornar-se uma carta viva de Cristo, refletindo sua graça e amor para o mundo. Esse é o objetivo, né? Então, junte-se a nós. Você pode pôr lá, temos um Instagram, @movimento.cartas.vivas. Você pode pôr lá a palavra verdadeiramente, que é o nome da nossa conferência aqui, no direct do Movimento Cartas Vivas, para você receber um desconto para essa assinatura, que você vai ter todo o conteúdo do primeiro semestre, que é o livro, eu não sei quantos capítulos, 12? 10 aulas do livro Ministério de Mulheres e mais as aulas que a gente está gravando agora do movimento Movimente-se no Autogoverno. É isso que eu queria falar para vocês. Prepare o seu coração, porque agora nós vamos para o assunto da mente aqui. Vamos lá. Obrigada. E aqui. Vou desligar meu WhatsApp, porque vai que vaza todas as minhas mensagens aqui, né? Ok. Verdadeiramente. Verdadeiramente, ele nasceu, né? Ele está dentro do livrinho. Nasceu, não. Verdadeiramente, a mente de Deus, né? Ele está dentro do livrinho. Eu queria dizer uma coisa para vocês. A gente tem 9 livrinhos físicos, mas o livro ele está disponível gratuitamente na Amazon, o e-book. Você não vai conseguir baixar ele pelo celular, o aplicativo não permite, então você vai ter que baixar ele do seu computador, mas ele é gratuito, então você pode... ele foi feito para que as mulheres fossem afiadas, para que a gente não esmoreça diante das dificuldades. Então, vamos lá. Bom, estamos em guerra. Você sabia que você está em guerra? Nós estamos em guerra. Não sei se você percebe, mas ao nosso redor temos os escombros da guerra. Tantas coisas estranhas ao que Deus planejou acontecendo ao nosso redor, não é verdade? Então, nós estamos em guerra e o inimigo ele quer tirar a nossa atenção, tirar a nossa cultura cristã, ele quer tirar até a nossa vida, se for possível. Não é assim? Então, quem são esses inimigos? A Nathalie falou, aliás, eu não queria contar para ela, mas eu copiei, brincadeira. Mas olha só, a gente está falando a mesma coisa, né? Os nossos inimigos é o mundo, o diabo e a nossa própria carne. Então, a nossa guerra, enquanto nós estivermos nesse corpo, nessa vida, vai ser nesses 3 pontos aí de inimizades. Então, a gente precisa estar fortalecida para que a gente não caia nas ciladas, né, do inimigo. Então, batalhamos com o nosso velho homem, com a nossa própria carcaça. Eu não sei se acontece com vocês, mas tem dia que eu falo, Renata, você está insuportável hoje, fica aí, do lado de fora, dá vontade de pendurar no cabide, né, e entrar só espírito para dentro de casa, mas não acontece, né? Enfim. Então, a gente luta com o mundo e com as coisas do mundo. Por que com o mundo? Porque a gente cobiça as coisas, não é? A gente olha aquele sapatinho bonito na vitrine, já fica pensando quanto você vai ter que economizar para comprar o sapatinho. E agora a vitrine está na palma da nossa mão, não é assim? Tudo passa ali, né? Mas a gente também luta com uma força que a gente não vê, que é a força do inimigo mesmo, o diabo. Então, são forças naturais da nossa própria carne, mas também as sobrenaturais que a gente não está vendo. Mas elas estão aí. Suspense. Olha só, o livrinho, isso aqui é a divisão do livrinho, que é o meu pequeno guerreiro. Então, eu comecei falando dos inimigos. Eu vou falar do cerco inimigo, como que o inimigo te cerca, ele te isola,
para que você fique fácil de ser derrubada, atingida, contaminada, e, finalmente, morrer espiritualmente, né? E hoje a gente vai falar sobre esse capítulo especificamente, que são os territórios de guerra. E depois a gente continua lá no livrinho, tem Vestindo a Armadura de Deus, que é baseado em Efésios 6, Tropa de Eleitas, tem a Tropa de Eleitos, mas aqui, né, a gente está Tropa de Eleitas, tá? Somos nós que fomos eleitas pelo nosso Senhor. Temos o Descanso da Guerreira. Quem está cansada? Então, a gente vai ter esse capítulo aqui para você aprender como descansar em Jesus. E a gente tem o Memorial de Guerra, que é o quê? São aquelas... É um memorial mesmo, é um seu diário de vida que você vai pôr lá. Nossa, aconteceu aquilo, mas naquele momento que eu estava doente, Deus me curou, me salvou, me deu a oportunidade de fazer um tratamento. E você vai fazer um pequeno memorial para você se lembrar de quem é o seu Deus, o que Ele fez pela sua vida. Para que no dia ruim, o dia que você estiver desanimada, você possa ir lá e falar, nossa, mas essa situação aqui que Deus me sustentou, Ele é o mesmo Deus, Ele não muda, Ele vai continuar me sustentando. Então, esse é o capítulo Memorial de Guerra. E a gente celebra a vitória, porque nós somos, a gente até cantou aqui, né? Vitoriosas em Cristo Jesus. Então, esses são os pequenos capítulos do meu livrinho Guerreiro. Então, irmãs, nós estamos numa guerra invisível, nós não estamos vendo, né, os nossos inimigos, mas existe uma guerra que é sobrenatural, que a gente não vê. E a Nathalie até leu o versículo aqui, ou o pastor Douglas, acho que leu. Então, é para essa guerra que nós vamos nos preparar para sermos vencedoras em Cristo. Efésios 6:12 diz assim, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, essa é a nossa briga. Embora a gente vai falar dos territórios de guerra, eu vou começar falando dos inimigos para a gente poder ter uma pequena ideia do que a gente enfrenta, né? Então, toda guerra vai exigir uma estratégia para o campo de batalha, que vão ser os territórios de guerra, né? Então, saber quem está lutando contra nós é um dos pontos importantes da estratégia. As Escrituras nos ensinam sobre os inimigos da nossa alma eterna, os quais nos afastam de Deus e nos levam em direção à morte. Então, o primeiro inimigo é o nosso próprio pecado, o pecado da nossa própria carne, que nos faz inimigas de Deus. Enquanto não estivermos reconciliadas com Cristo, justificadas, a gente falou hoje do justo e da justificação de Jesus, né? A Nathalie falou. Enquanto nós não estivermos justificadas, colocando a nossa fé em Jesus Cristo, nós teremos inimizades com Deus, né? Porque o nosso pecado trabalha contra nós, colocando-nos em oposição a Cristo, estando o nosso entendimento cauterizado pelo pecado. Então, até que o Senhor nos abençoe com a iluminação, que a Nathalie até fez assim, né? Vocês lembram? Uma boa ilustração, vou ilustrar também. E, então, até que a gente, às vezes, eu conheci uma pessoa que leu a Bíblia todos os dias durante 7 anos, até que um dia um pastor falou para essa pessoa assim, esse livro aqui, a Bíblia, fala de Jesus Cristo, de capa a capa. Daí a pessoa entendeu. Ou seja, ele leu 7 anos a Bíblia, não entendeu até que o Espírito Santo iluminou. Então, nós precisamos desse entendimento. E nosso entendimento está cauterizado pelo nosso próprio pecado, muitas vezes, pela nossa inimizade com Deus, né? O segundo inimigo que nós vemos, então, é o mundo, que nos seduz e nos faz cobiçar as coisas. Ele nos distrai das coisas de valor eterno. A gente fica olhando para as coisas... É o nosso Egito, né? A gente quer essas coisas imediatas, as coisas que os valores que a gente pensa, eu quero ser um doutor em tal coisa. Gente, não estou falando que é errado ser doutor. Não diga que eu falei isso, porque eu vou falar que não é verdade. Mas
muitas vezes isso vira o principal da nossa vida. Eu quero ser um excelente trabalhador, um excelente para ter o status de eu sou o melhor trabalhador, eu sou o melhor piloto de carro. E a gente vai se desviando das coisas de valor eterno, porque a gente gasta muito mais tempo com as coisas temporais do que com as coisas eternas. Então, se nós estamos no Filho, nós vencemos o mundo. Isso a palavra de Deus diz. Inclusive, no livrinho, que eu gostaria muito que vocês baixassem o livrinho pela Amazon lá, eu cito quase 100 versículos. Então, cada texto desse aqui já tem um versículo com a referência bíblica dizendo sobre o que eu estou falando aqui. Então, é bom que você possa... Eu coloquei os versículos imaginando que alguém que não tem uma Bíblia pudesse ler, né? Infiéis, não compreendeis que a sua amizade com o mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Será que você, hoje, tem mais interesse em ser amiga das coisas do mundo do que ser amiga de Deus? O terceiro inimigo, então, que é o nosso grande adversário, é o diabo. E por que ele é o nosso grande adversário? Porque ele conhece muito mais do que a gente. Ele é muito mais velho do que nós. Ele conhece, ele observa, ele não pode ler os nossos pensamentos, mas ele observa as nossas atitudes, para onde a gente olha. É o Google. Sabe o Google? Que você fala perto do microfone, daqui a pouco aparece lá o sapatinho, a faculdade que você quer fazer. Então, ele trabalha ali. Tenta. Então, ele olha, ele observa, né? A sua ação, como você fala, como você reage. Então, ele está ao derredor. E ele é inimigo verdadeiro. Ele quer que você tropece, que você caia, que você não fique, não permaneça em Cristo. 1 Pedro, então, 5,8 diz, sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vocês já viram um leão numa savana? Ele é sorrateiro. Pega um filminho lá, joga lá no YouTube um dia e põe lá, leão na savana, caça do leão. Ele é silencioso, ele é sorrateiro, ele não aparece, e quando aparece, ele já está no bote certo para devorar a caça. Então, é isso aqui que o Senhor está nos dizendo, que o inimigo está procurando alguém para devorar. Então, embora seja necessário nós conhecermos os nossos inimigos, né, aqui eu só dei uma pincelada, não é isso que vai nos dar as vitórias para as nossas batalhas. Quem nos dá a vitória é Cristo. Ele é o nosso líder e esse é o investimento mais importante em conhecimento do qual a gente tem que fazer. Nós temos que conhecer Cristo, mais de Cristo. E isso é um processo. Você não pensa que você vai ler a Bíblia, que tem 1.600, 2.000 páginas, dependendo, né, da Bíblia que você tem. Você não pense que você vai guardar as instruções que tem ali, se você não fizer isso com frequência. Então, tenha um plano de ação para conhecer Cristo. Você vai conhecer Cristo na sua leitura bíblica, você vai conhecer Cristo num culto público, numa conferência, numa boa leitura, num bom estudo bíblico. Então, você precisa conhecer Cristo para você saber que a força do inimigo e a força de Cristo não são iguais. Cristo é o nosso Deus todo-poderoso, acima de todo principado e potestade. Muitas pessoas creem que a força do mal e a força do bem, de tanto assistir filme, Disney, Marvel, acreditam que as forças são iguais, elas não são iguais. Então, não desanime, porque Cristo é vencedor acima de todo o mal. Amém. Então, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Nós temos que ser fortalecidas no Senhor. E você tem que ser fortalecida no Senhor no dia bom, no dia que você consegue pensar, no dia que você consegue orar, no dia que você consegue
ter o doce deleite de estar com o Senhor. Porque o dia mau, ele vem para todas nós. De alguma maneira, nós estamos num mundo caído e o mal chega e bate à nossa porta. E quanto mais você conhecer a Deus, mais fortalecida você vai ter, menos chance de você levar um tiro na testa e cair desmaiada. Então, e outra coisa, estar dentro da sua comunidade de fé, né? É uma coisa que nos guarda e nos protege. Então, como é que o inimigo vai agir? O inimigo ele vai se agigantando aqui, ó, na nossa mente. Então, quando ouvimos falar do inimigo, ele faz um grande barulho na nossa alma para que a gente não escute as ordens do nosso Deus. Porque o Senhor fala, ser forte e corajoso. O Senhor fala, eu nunca vos abandonarei. Mas quando a gente está no meio do barulho e da confusão, a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. E a gente vai se afundando, se perdendo, vai se distanciando de Deus, crendo que você pode, nas suas próprias forças, você pode vencer o mal. Então, a gente vai ficando com medo, e esse medo vai nos paralisando, e você vai ficando cada vez mais encolhida, inibida e desnutrida, porque você já não quer mais ler a palavra, você não consegue mais orar. Então, o inimigo ele vai fazendo esse barulho na sua mente para você ficar longe do Senhor. Por isso que Deus fala, aquieta-te, eu sou Deus. A gente tem que se aquietar. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu tinha uns primos mais velhos, eles me jogavam dentro da piscina do clube e me deixavam lá, blu, 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 blu. Então, e aí quando eu percebia, eu estava no raso e eu alcançava o pé, então a minha cabeça podia ficar fora da água. Mas quando eles me jogavam, eu ficava lá desesperada, batendo o pé. É assim que a gente fica muitas vezes quando a gente está numa dificuldade, num desafio. A gente fica se debatendo, não consegue ouvir a voz do Senhor, porque a gente está fazendo barulho, e aí você não percebe que eu já estou salva. Amém? Nós estamos salvas. Nós temos Cristo. Nós temos a habitação de Cristo. O inimigo não nos toca. Então, observe que uma das grandes batalhas, ela vai acontecer dentro da nossa mente. Olha só o que diz Romanos 12. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes, Deus vai usar circunstâncias difíceis, desafiadoras, de sofrimento, para que a gente perceba, para que a gente conheça o nosso próprio coração e para que a gente afie a nossa fé, nos colocando em dependência do Senhor Jesus. Então, quando a gente está nos grandes desafios da vida, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não é isso? E, às vezes, a gente esquece disso. Então, a gente tem que selar a nossa mente com a palavra de Deus. 2 Coríntios 10, de 3 a 5, diz assim, porque, embora andemos na carne, na carcaça, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas fortalezas que a gente está construindo aqui, ó. Então, nós destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Não é fácil, porque o nosso pensamento é forte. Vocês sabem disso, né? E eu não sei se vocês têm. Eu tenho POC, pensamento obsessivo compulsivo, que ele fica lá rodando aquele mesmo pensamento de... Sabe aquela conversa que a Nathalie falou? Que a gente fica conversando e fica falando e resolve, já fala do outro, a fala sua, a fala do pastor e tal. É o POC. Ele fica falando, pensamento obsessivo compulsivo. Ó, gente, isso não está no DSM-5, lá do Manual dos Psiquiatras. Já estou avisando. É minha nomenclatura própria, né? Porque depois vão falar que eu falei que não é. Tá?
O POC é uma coisa que acontece na mente das ovelhas. E sabe por que ela acontece assim? Porque a gente está com a mente sem a palavra de Deus lá dentro. Vamos lá. Os territórios de guerra. Então, agora eu vou falar do tema exato que é aqui. Eu falo de 3 territórios de guerra lá no livrinho. Então, conhecer os territórios de guerra é um dos pontos importantes das estratégias de guerra. Saber os recursos que o espaço nos oferece, as dificuldades do território, pode nos favorecer no confronto. Vocês já viram filme de guerra, né? Com certeza. Então, vocês veem que eles, sempre lá, os generais, né, que ficam na barraquinha com ar refrigerado, eles têm o mapa, né, do local que eles estão. E, então, eles estudam por onde que o inimigo vai chegar, onde que a gente pode se esconder, onde a gente pode cavar um lugar que a gente possa ficar escondido. Vamos usar roupas camufladas porque a gente está no meio da floresta para o inimigo, para confundir o inimigo. Então, você precisa conhecer os territórios de guerra. Então, o primeiro território de guerra aqui, a gente vai falar, é o mundo. Então, a Bíblia usa a palavra mundo de diversas formas, tanto em seu sentido físico, que quer dizer planeta Terra, quanto social e espiritual, cidades e sociedades. Ela ensina que Deus criou o mundo. Atos 17, 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Também Deus criou um mundo onde tudo era bom, que está lá em Gênesis, né? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então, tudo que Deus fez era bom. E ele fala que no final de toda a criação, ele fala, e viu Deus que tudo que ele tinha feito era muito bom. Então, quando Adão caiu, isso afetou o mundo. Fisicamente, socialmente, espiritualmente. O mundo, ele continua pertencendo a Deus, embora ele esteja corrompido sob os poderes do maligno, do mal, né, do nosso inimigo. Então, a terra foi entregue à vaidade e as sociedades dos homens ficaram corruptas, os sistemas caídos, dominados pelo maligno. Então, o que nós vivemos hoje é um efeito pós-queda. A entrada do pecado do mundo corrompeu todas as coisas. Você consegue, às vezes, pensar, eu não sei se você é como eu, essa ideia maravilhosa, ninguém podia pensar uma coisa assim. Daí eu caio na real e falo, mas a minha mente está corrompida. Será que essa ideia é maravilhosamente? Maravilhosa mesmo? Entende? Então, a gente tem que sempre pensar que a nossa mente não é o que ela deveria ser, originalmente. Ela está corrompida pelo pecado. Então, cuidado com o seu pensamento. Não siga o seu pensamento sem aquele exame que a Nathalie falou aqui, aquela pausa. Opa, vamos discernir, né? Se esse pensamento é mesmo bom, se essa ideia é mesmo boa. Vamos usar o crivo da palavra de Deus e ver se realmente é uma palavra boa, né? Então, toda a autoridade, tanto nos céus como na terra, foi dada a Cristo, com a sua vinda, e o diabo foi subjugado. Embora o mundo pertença ao Senhor, ainda não chegou o dia dos novos céus e nova terra. Enquanto nós esperamos por esse dia, o mundo ainda é um lugar de corrupção. Nós estamos num mundo corrupto. Você sabe disso, porque está cada vez pior a gente olhar para as coisas do mundo, né? Bem difícil. Então, nós vivemos entre essa era caída e a nova era que Cristo conquistou na cruz, que é a era vindoura. Então, o mundo é o nosso atual território de guerra. Nós estamos vivendo nesse território de guerra aqui, que é o mundo. E você sabe disso também, né? Porque a nossa batalha, não sei a sua, mas a minha, começa quando eu já tenho que levantar da cama. Tenho que levantar da cama agora, né? Então, já é a primeira batalha do dia, né? Então, ovelha é guerra, estamos no território inimigo, mas nem por isso precisamos andar camufladas
ou usar o uniforme do inimigo para não sermos reconhecidas. Então, cuidado, porque às vezes a gente não quer ser percebida pelo mundo e a gente começa a ficar usando as roupas do inimigo. Não. Nós, ao contrário, nós que somos de Cristo, nos vestimos de santidade. E o pastor Douglas hoje começou falando de Efésios 4. Aquilo que a gente tem que se despojar, né? Efésios 4, 17 a 24. O senhor leu? Obrigada. Então, lá está o despojar, né? Você tem que tirar essa coisa que você era antes de Cristo, os seus pensamentos que você tinha antes de ser uma mulher cristã, e começar a se revestir de Cristo. Quando você se reveste de Cristo, Renata, como é que eu me revisto de Cristo? Vai ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Todas as vezes que você está falando com o Senhor na palavra dele, porque ele está ali na palavra, você está encapsulando a sua mente. Sabe aquele papel filme que você usa na cozinha? Então, a palavra de Deus faz isso com a nossa mente, com os nossos pensamentos. Ela encapsula a nossa mente na palavra de Deus. Isso nos protege dos maus pensamentos. Às vezes você está com o pensamento lá no POC, desviado, e aí vem um versículo. O Espírito Santo faz você lembrar, te dá um frescor, né, de um versículo bíblico, de um conceito, de uma doutrina, e isso vai mudando a sua mente, vai transformando a sua mente. E aí você tem que determinar. Determina na palavra de Deus. Eu não quero ficar com esse pensamento. Eu quero me voltar para Deus. Senhor, me ajuda. Vai lá, lê, canta um hino, memoriza versículo. Memorizar versículo é o terror do inimigo, porque você realmente está lutando com a espada de Deus. É um ataque. Você sai do campo de defesa e vai para o ataque. Muito bem. Então, a gente se submete ao poder da graça generosa de Deus, que nos transforma de glória em glória, para termos as nossas vestes limpas. Todas as vezes que a gente limpa a nossa mente, a gente está entrando cada vez mais no estado de santidade. A gente está purificando a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito. A gente está ficando mais parecida com Cristo. Então, nós somos do exército de Cristo, enviadas para fazermos a diferença neste mundo tenebroso. Somos luz e sal, somos a candeia acesa para iluminar e não para ficarmos escondidas embaixo do velador, que ele fala, né? Embaixo da mesa, embaixo da cama. E a gente não pode ficar refém do medo ou da preguiça, porque o mundo não reconheceu a verdadeira luz que veio do mundo, Jesus, o Salvador do mundo. Eu sempre penso, que quando eu falo tempos terríveis, coisas terríveis acontecendo, mas Deus não foi surpreendido por esses tempos, e Ele sabe que cada um de nós estamos aqui hoje, nesses tempos, para sermos essa luz e esse sal que Ele já preparou para nós sermos. Ele sabe por que nós estamos aqui hoje, enfrentando esse mal de hoje. Não é verdade? E Ele nos capacita. Nós estávamos na Conferência Fiel essa semana e um pastor falou uma frase bem interessante. Ele falou assim: Deus não nos envia sem nos dar a graça que nós necessitamos para onde Ele nos enviou. Então, se nós estamos nesse tempo hoje, Ele vai nos dar a graça que nós precisamos. Então, o inimigo quis subjugar até nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vocês lembram lá em Mateus 4, que o inimigo foi falando, o texto bíblico desvirtuado, e Jesus falava assim, mas está escrito, né? Então, se o inimigo quis enganar até Cristo, quanto mais nós, não é? Então, nós não seremos enganadas e trapaceadas em território inimigo, porque nós temos Cristo. Mas nós temos que vigiar, porque nós somos realmente ovelhas tontas, senão a gente não precisava de pastor. Por isso que a gente precisa de pastor. Por isso, nós nos reunimos, nós nos congregamos com os santos para recebermos as instruções do Senhor dos Exércitos. Porque quando o Senhor separa esse líder espiritual, Ele prepara esse líder
para nos instruir. Então, você tem que estar na sua comunidade, porque o seu pastor é aquela pessoa que vai te dar um conselho público, aqui do púlpito. E a sua comunidade, ela vai te proteger, é a sua cerca. Tanto para o inimigo que vem de fora, como para o seu próprio coração, porque você sabe que você tem que prestar contas naquela comunidade. Inclusive, a gente teve um pastor lá que falou disso, né, que não tem vida cristã fora da igreja. Então, porque Deus nos ama tanto e tão intensamente, Ele nos enviou o seu Filho para nos dar a vida eterna e derrotar a morte que nos mantinha cativas. Então, ovelhas, não se engane com as coisas deste mundo. Tudo aqui é passageiro. Preocupe-se em amar e gastar a sua vida com as coisas eternas. Eu sei que tem muitas jovens aqui que estão pensando, sou tão jovem, não vou gastar minha vida agora com coisa eterna, né? Mas eu me arrependi muito de não ter conhecido o Senhor mais cedo e poder ter dedicado mais a minha juventude ao Senhor e ao reino. Então, lembra que nós cobiçamos aquilo que nós idolatramos e nos tornamos parecidas com o que idolatramos. Então, para onde você tem olhado, o que o seu coração tem desejado ardentemente, pode ser uma posição, pode ser um futuro numa outra cidade, pode ser um cargo na sua empresa, pode ser que você esteja desejando coisas que não é o que Deus preparou para você. Então, cuidado, olhe para o Senhor e peça a graça dEle para que o seu desejo seja o desejo do Senhor para a sua vida. Então, esse versículo fala bem sobre esse tema, 1 João 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, a sabedoria do mundo versus a sabedoria de Deus. O sistema do mundo tem a sua própria sabedoria em contraste com o conhecimento de Cristo, que é a sabedoria de Deus. Por isso, nós precisamos estar saturadas do pão da vida, de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que é vencedor do mundo. Então, o Senhor nos capacita a vencermos as coisas do mundo pela nossa fé. E você tem que conhecer Jesus Cristo, que é o objeto da sua fé. A nossa fé, ela não é vaga. A nossa fé é em uma pessoa, em Jesus Cristo. Então, ovelha, tudo aqui vai passar, exceto a palavra de Deus, que não muda. Não sejamos amigas do mundo, nem conformadas. Conformadas é na forma, né? Quando você põe um bolo, aquela massa mole na forma, ela fica com a forma da forma, não é assim? Então, não fique conformada ao mundo, né? Mas conforme-se, põe a sua mente cativa a Cristo. Porque nós somos essas pessoas que esperam novos céus e nova terra, onde o príncipe deste mundo já está julgado e expulso. 2 Pedro 3,13 diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, finalmente, o Senhor vai habitar nesse mundo. Apocalipse 11:15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. E esse dia está chegando. Maranata, né? O outro território de guerra, então nós falamos, o primeiro território de guerra é o mundo. O segundo território de guerra que nós temos aqui é a nossa mente, que é a guerra. Então, o mundo é o território do inimigo. E agora, a nossa mente é o nosso território. O inimigo está no nosso território. Então, no capítulo, estudamos as estratégias do nosso oponente no território inimigo, e agora vamos estudar no nosso território. Então, veja só o que diz Romanos 12, 1-2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não fique conforme
com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todas as vezes que nós lemos, estudamos, meditamos, oramos a palavra de Deus, nós estamos conformando a nossa mente a Cristo. Então, a palavra de Deus fala que nós temos a mente de Cristo. Isso é maravilhoso. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu estou com muito barulho na minha cabeça e eu vou descansar lendo a palavra de Deus, porque realmente eu vou para uma região celestial quando eu leio a palavra. Eu oro a Deus, peço a companhia dele e realmente eu saio desse mundo aqui, né? Então, a mente corrompida. Nós temos os pensamentos mentirosos e eles são inimigos em nossa mente. Os pensamentos, o POC, né? Cuidado. Todos os dias nós temos um bombardeio na nossa mente e as mentiras entram pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos. Então, nós somos vulneráveis aos enganos oferecidos pelo inimigo das nossas almas. Então, estamos expostas a esse bombardeio. E você sabe de onde vem esse bombardeio, não é? Muitas vezes nós ficamos tempo nas redes sociais. Muitas vezes nós ficamos em conversas. Salmo 1 fala para que a gente não se assente na roda dos escarnecedores. Minha avó dizia para mim, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Então, não se assente. Mas eu estou evangelizando. Não. Traz para a igreja, leva para o pequeno grupo, leva para o estudo bíblico. Não seja você a pessoa que vai ser dominada pela pessoa que está no mundo, pelo escarnecedor de Deus. Ao contrário, né? Você tem que levar ele para o seu território. Né? Então, cuidado. Nós estamos expostas hoje, na palma da mão, já está ali aquela exposição, aquela janela que fica bombardeando, né, nossa mente. E outra coisa, eu conheci uma irmã esses dias e eu falei numa palestra sobre que faz muito tempo, acho que desde a última eleição, que eu não tenho mais o hábito de ver notícias. A gente vai ficar sabendo das notícias importantes. Hoje nós estávamos na mesa, o pastor Douglas falou de uma coisa que está acontecendo no mundo. As notícias vão chegar na gente. O problema é que quando a gente fica na mídia, o tempo inteiro buscando notícias, você já acorda com aquele metralhadora no seu cérebro. Todos os males que aconteceram no mundo em 5 segundos. Ou seja, você acabou de ler a palavra de Deus, está ali tomando seu café, conversando com Jesus Cristo ainda, pronto. Você pôs Jesus Cristo lá para trás e ficou vendo as notícias que vão deixar a sua mente totalmente confusa, porque você vai ficar pensando em estratégias, como isso vai ser consertado e tal. Tem coisas que não somos nós que vamos consertar, né? Então, cuidado com esse monte de coisa. Não se sobrecarregue. Hoje a gente tem uma sobrecarga mental. Ficamos lendo pequenos textos que não te levam a nada, que, ao contrário, às vezes a gente perde tempo nas redes, em muitas conversas que às vezes não têm lastro para nós, em vez da gente ter uma boa conversa, né? Então, cuide, seja intencional nas suas conversas, para que a gente não fique com conversas tolas também, né? Então, a gente está sempre nessa ataque das nossas mentes, né? Então, como que nós vamos nos preparar para que a gente não sucumba a esse mundo cheio de notícias, informações e tal? Como é que a gente vai fazer isso, né? Então, imagine sua mente como um território desocupado. Se você não enche sua mente com a palavra de Deus, ela é um território desocupado. Ela está sem fronteiras definidas, sem vigias, com uma população, ou seus pensamentos, que eu estou chamando de população, desarmada. Essa população está desarmada, ela está despreparada para lutar durante um ataque inimigo.
Então, em um cenário assim, é fácil presumir que o território está vulnerável à chegada do inimigo. Porque ele chegou, o seu território está desocupado, ele vai entrar no seu território, vai pôr ali a sua tenda e vai morar ali. Vai fazer o seu território a casa do inimigo. Aquele pensamento que você não quer, fez morada ali. Percebe como você precisa ter a mente ocupada? E a mente ocupada com aquilo que é verdadeiro, com o que é bom, com o que é puro, com o que é digno. Filipenses 4:8, que nós lemos, não é? Então, é isso. Nós precisamos ocupar a nossa mente para que a nossa mente fique cativa a Cristo e para a gente não deixar o inimigo tomar posse da nossa mente, estabelecer-se, fincar raízes e governar a nossa mente. Porque é isso que acontece quando ele vem. Ele vem para ficar. Então, quando o inimigo invade o nosso território, a nossa mente, ele estabelece a sua cultura. Vocês já perceberam isso? Ele põe a música dele, a literatura dele, a arte dele, a educação dele, a economia dele, a política dele e a filosofia dele, entre outras coisas. Então, ele começa devastando tudo que a gente aprendeu, inclusive vocabulário, que aprendemos, conhecemos, e aquilo em que acreditamos. Ele quer destruir a nossa identidade para nos tornar cativas ao seu senhorio. Você sabe qual é a sua identidade? Você foi criada para ser idêntica a um ser que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa identidade. Se você é uma mulher cristã, a sua identidade é Cristo. E você pode ler Efésios 1 e ver o que o Senhor está fazendo para a sua identidade. Colossenses 2:8 diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Veja, primeira coisa que eu quero que você preste atenção: enredar. Da onde vem essa palavra? Rede. Onde você tem... Você já ficou enredada? Você já entrou no mar e ficou numa rede de pescador? Pois é. Você realmente fica enredada. E é difícil de você se desvencilhar. Cuidado para que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia. Que filosofia você está colocando na sua mente? E vãs, coisas vãs, são coisas fúteis. Sutilezas. Sabe a água que a Nathalie falou que entra por baixo da porta? Ela é sutil. Talvez você demore para perceber que tem água entrando embaixo da porta, porque ela é sutil. Talvez só quando você levantar da cama no dia seguinte, que você vai pôr o seu chinelinho, que você splash, sentiu que tem água. Percebe? É uma coisa sutil. E conforme a tradição dos homens, cuidado com a filosofia dos homens. Muitas filosofias, muitos ismos, né? Com os rudimentos deste mundo e não segundo Cristo. Percebe que a gente tem um ponto aqui que é o nosso fundamento. A nossa mente tem que estar ocupada. O nosso território tem que ter os soldados de Cristo. A palavra de Deus, a espada, tem que estar lá na nossa mente, ocupando o nosso território. O inimigo em nossa mente é aquele pensamento fútil, mesquinho, inapropriado, orgulhoso, sutil, blá, 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 várias coisas que você pode pensar aqui, e que você e eu permitimos ser o senhor da nossa mente. Quem é o senhor da sua mente? Quem é o senhor da sua mente? É aquele que ocupa toda a sua mente? Você obedece esse general, que é o senhor da sua mente? Cristo tem que ser o senhor da nossa mente. Gálatas 4:8, 9 diz assim: outrora, porém, não conhecemos a Deus. Não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são.
Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Cuidado, porque as coisas do mundo, elas nos escravizam. Temos que guardar nossa mente em Cristo, vigiar e orar, e estar preparada para não cair em tentação. Como você tem defendido o seu território? Você tem feito uma ocupação saudável na sua mente? Tem treinado o seu exército, seus pensamentos, com regularidade e disciplina? Você já viu como um soldado tem disciplina? Ele tem disciplina no jeito de se vestir, ele tem disciplina no seu comportamento, ele tem que dormir bem, ele tem que comer bem, ele tem que treinar o seu corpo, ele tem que treinar as estratégias de guerra, e ele treina diariamente. Alguém já morou perto de quartel, que eles saem marchando todo dia? Então, eles treinam diariamente. Você e eu temos que treinar diariamente. A gente está numa guerra, e não é brincadeira. Então, ocupando o seu território com pensamentos do reino de Deus, o céu, você tem ocupado o seu território com os pensamentos do céu? Colossenses 1, de 1 a 2, diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas, determina, pensai nas coisas do alto, não as que são aqui da terra. Quando você entra no POC, você tem que ir lá para Cristo. Leva o seu pensamento cativo a Cristo. É um treinamento. Você está em treinamento, o Senhor está nos treinando. O bom líder torna os seus soldados aptos para enfrentar as lutas através de muita disciplina, obediência às regras e submissão e respeito aos superiores. Além disso, o exército é um grupo que luta em conjunto. Nós estamos juntas, em que as pessoas se apoiam umas às outras, cuidem umas das outras, combatendo as batalhas em um esforço conjunto sob o comando de um bom líder, o seu pastor. E eu espero que você tenha um pastor, que você esteja numa boa igreja. O capítulo 4 de Efésios, que o pastor Douglas leu um trecho hoje, ele fala que Cristo espera que todos crescemos em unidade. Por isso que nós temos que andar juntos, juntas. Como podemos nos manter firmes diante das mentiras do inimigo se não conhecemos as verdades de Deus? Como que você quer lutar contra o inimigo se você não está enraizada na verdade de Deus? Você precisa conhecer a verdade. A verdade é Cristo, que está lá em João 14:6. A verdade nos liberta, João 8:32, das mentiras que o sistema do mundo insiste em implantar em nossas mentes, tornando os nossos pensamentos turvos e sombrios. Alguém aqui já ouviu falar em transhumanismo? Quem já ouviu falar, levanta a mão. Uma pessoa, 2, 3, 4. Transhumanismo. Transhumanismo não é brincadeira. Transhumanismo já está acontecendo. Nós estamos vendo a inteligência artificial, começou a bombar, mas ela já existe há um tempo. E o transhumanismo tem 4 características, eu não vou me lembrar de todas, mas eles vão implantar um chip na mente da pessoa, e esse chip vai poder ser implantado pelas pessoas que têm poder aquisitivo, e você vai poder ter mais longevidade, você vai ser uma pessoa que vai viver muito mais do que a média das pessoas. Eles pensam que serão imortais, mas a ideia é viver mais do que os outros. Você vai poder expandir a sua inteligência, porque você vai poder pôr uma inteligência artificial com muito conhecimento das coisas que já são conhecidas, e você vai ter os melhores empregos, as melhores posições, poder, e isso vai fazer com que exista a eugenia, uma raça superior, e uma raça de trabalhadores operários que não tem essa inteligência artificial. Isso é o transhumanismo, e ele já está acontecendo. Pessoas que vão poder escolher geneticamente como seus filhos serão. Terão olhos azuis, cabelo loiro, 1,80 m. Tá? Então, essa é a eugenia
que já está acontecendo no século XXI, mas a nossa mente está cativa a um Senhor, um só Senhor. Nós temos um Senhor que habita em nós. Nós não precisamos ter medo. Esse Senhor é poderoso, Ele está acima de todo mal. Acima de todo mal. Mas você precisa conhecer para quem você está lutando. Você precisa conhecer o Senhor dos Exércitos. Nosso general é Cristo, neles temos a fonte de toda a sabedoria. Ele é a fonte de toda a sabedoria, não é a inteligência artificial. Ele é a fonte de sabedoria e mansidão que nossa mente necessita para vencer ansiedades e medos. Jesus é a nossa paz, Ele traz paz e ordem à confusão de nossos pensamentos intoxicados pelas mentiras e pelas supernotícias. E nosso Senhor Jesus garante a paz em nossas fronteiras. Escute esse salmo. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois Ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti, estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Escute a palavra de Deus. Ocupe o seu território. Ovelha, você e eu precisamos que Cristo seja líder absoluto dos nossos pensamentos. Lute de verdade. Você tem que estar alinhada com seus pensamentos. Meu irmão falava para mim assim, Renata, alinha os seus pensamentos. Só que ele nunca me deu a referência de quem que tinha que ser esse alinhamento. Agora eu sei. Eu tenho que alinhar minha mente com a mente de Cristo. Então, olha só, Colossenses 3,16 diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A palavra de Deus tem que habitar ricamente em você. Ela tem que alargar os seus pensamentos. Ovelha, nós temos refúgio e fortaleza em Cristo. Ele é o nosso socorro quando a guerra estiver acontecendo em nosso território. Você pode pedir socorro para Cristo, porque Ele não vai te abandonar. E Filipenses 4, 7, 8. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração, vosso coração, e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O próximo território de guerra é o nosso coração, mas esse fica para a próxima conferência. A arte da guerra para mulheres cristãs, movimento Cartas Vivas, @movimento.cartasvivas, e eu quero orar com vocês. Senhor, o Senhor é o nosso general, é o Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, que está acima de todo mal, de todo principado, de toda potestade. Nós confiamos em Ti, Senhor, queremos pedir aqui que o Senhor afie a nossa fé nesse Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude a derrubar qualquer sofisma, qualquer muro que se levante contra o conhecimento de Cristo, Senhor, deixa-nos conhecê-lo, Senhor, o Senhor que nos deixou essa revelação especial na Tua palavra, para que pudéssemos nos deleitar em Ti, contigo, Senhor. Ajuda as Tuas filhas, as Tuas ovelhas, Senhor. O Senhor que é o bom pastor. Sê conosco nas nossas dificuldades, nos nossos pensamentos repetitivos, opressivos, que muitas vezes fazem barulho, nos amedrontam, nos paralisam, Senhor. Purifica, Senhor, a nossa mente. Purifica, lava. Dá-nos, Senhor, uma mente alinhada com a sua mente. Dá-nos a sua sabedoria, que é suficiente para nós, Senhor. O Senhor é a nossa suficiência, o Senhor é a nossa porção. Sê conosco aqui nessa reunião, Senhor Jesus. Ajuda-nos a sermos servos fiéis, ajuda-nos a fazer a nossa parte, nos esforçarmos para Te conhecer mais e melhor a cada dia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos obedientes e termos a mente submissa à Sua mente, Senhor Jesus.
Ajuda-nos a sermos amigas, irmãs, apoiadoras, sustentadoras umas das outras. Em nome de Jesus que oramos. Amém.